Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a maravilhosa biografia do Tolkien. Essa aqui então é aquela biografia autorizada, ou seja, a biografia oficial, escrita pelo Humphrey Carpenter. Esse livro ficou fora de catálogo por aqui por mais de 2 décadas e agora então a HarperCollins está disponibilizando finalmente pra gente essa biografia aqui com uma tradução bem bacana. Depois eu vou comentar com vocês sobre a tradução, mesmo porque eu já tinha aqui em casa também a biografia original, então eu pude cotejar aqui as duas edições. Mas enfim, gente, esse aqui é aquele tipo de livro essencial para quem gosta da obra do Tolkien e eu tenho certeza de que vocês vão sair dessa leitura gostando muito mais dele. O Humphrey Carpenter então conhecia pessoalmente o Tolkien e ele também teve acesso, depois de sua morte, a toda a papelada dele. Então a família deu um suporte muito grande para que ele fizesse esse trabalho biográfico. Ele teve acesso a cartas, a originais do Tolkien, a entradas de diário, ele conversou com conhecidos e familiares. Inclusive aqui no finalzinho do livro a gente tem um pós-fácil em que ele vai contar pra gente que passou mais de 8 meses visitando, o filho do Tolkien por mais de 5 vezes por semana. Então assim, é com certeza o trabalho biográfico que mais se aproximou do autor realmente. Então, uma coisa interessante pra gente saber a respeito do Tolkien, antes de começar a falar sobre essa biografia, é que ele era meio avesso a biografias. Então pra ele esse interesse pelas minúcias da vida de algum ídolo beira ali o interesse pela fofoca, entendeu? Mas veja só você, quando ele percebe que a obra dele está sendo muito bem recebida pelo público e tudo mais, não só a obra dele enquanto escritor do Senhor dos Anéis e todos os outros livros, mas também sua obra como filólogo. Então ele era uma pessoa muito respeitada no seu meio. Ele percebe então que seria importante ele deixar de alguma forma alguns escritos sobre si mesmo. Então ele começa a escrever algumas memórias da infância, dentre outros relatos autobiográficos, e vai deixando tudo isso no meio da papelada dele. Tanto é que depois da morte dele, esses papéis são recolhidos. O Humphrey Carpenter tem acesso a tudo isso e vai colocar aqui vários trechos pra gente nessa biografia. Então veja só você, que apesar dele ter uma certa aversão a biografias, ele chega à conclusão de que, olha só, no futuro as pessoas podem realmente se interessar por mim, é melhor eu já deixar alguma coisa preparada. Então, na verdade, aqui nesse livro a gente vai encontrar uma boa mistura de fatos históricos, impressões pessoais do próprio Carpenter. A gente tem também aqui trechos de cartas, não só escritas pelo Tolkien, mas também por outras pessoas que se correspondiam com ele, entradas de diário, menções a fatos que aparentemente não tem importância nenhuma, mas a gente sabe que tudo isso que ele está colocando aqui pra gente está formando um grande retrato do Tolkien. E muito além dessa coisa de contar as minúcias da vida dele, essas fofoquinhas, que o Tolkien considerava e tudo mais, a gente vai ter aqui no livro, na verdade, como grande objetivo, da sua existência, a questão de que o Humphrey Carpenter se interessa muito mais por criar um retrato de como a mente do Tolkien funcionava. Então veja bem, existe um capítulo aqui bastante interessante em que ele vai colocar pra gente a rotina desse professor universitário, deste acadêmico que nas horas vagas escrevia ali suas histórias, montava ali sua mitologia e tudo mais, e cuidava da família, dos filhos, etc. Quando a gente chega a esse capítulo, a gente vai percebendo que a vida dele era muito comum. E o Tolkien era uma pessoa muito simples mesmo, de gostos muito simples e tudo mais. E quando a gente termina de ler aquele capítulo, a gente fica assim, poxa, mas era essa a vida dele? Pronto, acabou, a biografia. Mas aí no capítulo seguinte, ele passa a mostrar pra gente como é que aquela vida que o Tolkien levava influenciava na sua escrita. Então mesmo quando ele começa a contar pra gente sobre os lugares onde o Tolkien morou, então ele se mudava muito, eu diria, mas a cada vez que o autor vai contar pra gente sobre esse novo endereço, sua nova vizinhança e tudo mais, a gente sabe que na verdade o que ele está fazendo é mostrando pra gente como essa mudança de ambiente influenciou na sua escrita também. Aliás, não exatamente em sua escrita, mas em seu processo criativo. E uma coisa muito interessante, pra gente que cresceu lendo O Senhor dos Anéis e depois esperando pelos filmes e tudo mais, é ir acompanhando então como é que certos eventos terão algum tipo de impacto na criação do Senhor dos Anéis ali na frente. Outro aspecto bem interessante que a gente descobre aqui da vida do Tolkien também, enquanto esse acadêmico, estudioso, etc., é que, como Leonardo da Vinci, também que já teve uma biografia resenhada aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, ele não terminava tudo aquilo que ele começava. Então ele tinha sempre muitas ideias, muitas vezes ele começava a colocar aquelas ideias em práticas, mas nem sempre ele terminava. Ou então ele começava alguma coisa e dali a 20 anos ele retomava aquilo de alguma forma. Então talvez essa aí seja uma das características dos grandes gênios, não é mesmo? Mas então, aqui no livro, o Humphrey Carpenter vai colocando pra gente então todas as facetas do Tolkien. Então aqui a gente vai conhecer o Tolkien
acadêmico, o católico. Então, durante muito tempo eu achei que o católico da amizade ali fosse, na verdade, o C.S. Lewis e não o Tolkien. Mas, na verdade, então, foi o próprio Tolkien quem convence, né, o amigo a se converter. A gente tem aqui também o pai de família, o professor. Então, todas essas facetas são bastante interessantes, né, para o leitor de Tolkien conhecer, porque, afinal de contas, tudo isso faz parte também do Tolkien escritor, que é o que chega pra gente, né? Mas, então, aqui o Carpenter começa mostrando pra gente, então, um capítulo bem interessante sobre uma visita que ele vai fazer ao Tolkien. O Tolkien já era bem velhinho. E durante essa visita eles acabam tendo assim, uma conversa bastante inusitada, eu diria. E a partir da descrição desse encontro, ele passa então a contar pra gente sobre os primeiros anos, né? Então o primeiro capítulo aqui vai de 1892, quando Tolkien nasceu, a 1916. Então ele começa realmente do início, mostrando pra gente a infância, a adolescência do Tolkien. Então a gente vai descobrindo que desde a infância ele já tem assim uma certa predileção por contos de fada e por línguas estranhas. E quando eu digo línguas estranhas, assim, ele não era interessado em, sei lá, espanhol, francês, né? Ele era interessado em, sei lá, grego antigo, anglo-saxão, finlandês. Então assim, não eram línguas muito conhecidas. E mesmo ali no meio acadêmico dele, ele se destacava, né, por conta desse conhecimento aprofundado dessas línguas. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar, além do desenvolvimento educacional, digamos assim, os estudos do Tolkien, né, que vão levá-lo a se tornar um grande filólogo, esse professor universitário, né, requisitado e tudo mais. A gente vai acompanhando também, por exemplo, desde a infância, né, vamos voltar um pouquinho, o fato de que ele era um órfão. Então ele e o irmão perdem os pais na adolescência, e é nesse período então em que eles terão como tutor um padre ali da paróquia, que ele vai conhecer a Edith, que vai se tornar sua esposa. Então assim, ela era 2 anos mais velha do que ele, e por diversos motivos, né, que você vai precisar ler o livro para descobrir, esse tutor dele, né, que era um padre, não queria que, né, esse amor fosse pra frente, digamos assim. Então a gente vai acompanhando aqui essa história de amor impossível, né, entre o Tolkien e a Edith, mas que no fim das contas dá tudo certo. Ela vai acabar sendo sua grande companheira aí de vida inteira, uma história muito bonita mesmo. A gente vai acompanhando também o desenvolvimento das amizades do Tolkien. Então, de certa forma, ele sempre fez parte de algum grupo de literatos ou de filólogos, enfim. Então, a gente fica sabendo aqui, por exemplo, que quem insistiu para que Tolkien publicasse aquilo que ele vinha criando já, né, foi na verdade o C.S. Lewis, que já era um cara conhecido, ele já era publicado. Então, o Tolkien já tinha ali alguns poemas publicados em revistas e tudo mais, mas na verdade é com a ajuda do C.S. Lewis que ele realmente resolve começar a publicar seus livros. Então, por exemplo, durante a criação do Hobbit, além dele ler os capítulos para os seus filhos, né, porque essa foi uma história que ele escreveu para entreter as crianças, né, ele levava esses capítulos também para essas reuniões, né, com esses grupos de amigos, e ele era incentivado a publicar tudo isso. Tanto é que quando o Hobbit sai, é um grande sucesso. E os editores ficam insistindo para que ele escreva uma continuação do Hobbit, enfim. Só que mal sabem eles que essa continuação do Hobbit, né, ou seja, O Senhor dos Anéis, levaria, sei lá, 16 anos para ficar pronta. Por conta daquilo que eu já tinha dito pra vocês, né? O Tolkien começa uma coisa e de repente ele tem uma outra ideia, vai fazer um outro negócio, enfim. Levou um certo tempo, né? Mas aquele livro com mais de 1000 páginas realmente sai. E aí é aquilo que quem já leu O Senhor dos Anéis já sabe, né? Na verdade, aquilo é um livro só, não é uma trilogia. Tolkien, na verdade, idealiza O Senhor dos Anéis para ser publicado como uma obra única, só que por conta, né, da época, o papel ali no pós-guerra era realmente muito caro, então assim, os editores não viam como um livro daquele, apesar de não ser de um autor desconhecido, né, ele já tinha o Hobbit publicado e já era um sucesso, seria viável ali para as editoras. Então é uma decisão editorial de separar o livro em 3 tomos, e aí enquanto ele estava trabalhando no Senhor dos Anéis, ele já estava preparando o Silmarillion. Silmarillion é uma história que começa a ser idealizada muito tempo antes de tudo aquilo que ele já tinha publicado. E acabou se tornando, na verdade, um livro póstumo, né? Quem vai organizar toda a papelada do Silmarillion e publicar depois é o Christopher Tolkien, né? O filho dele, que acabou sendo ali o grande herdeiro intelectual, digamos assim, do Tolkien. Então esse monte de livros, né, do professor que ainda estão sendo publicados nos dias de hoje, vieram do trabalho incansável desse filho que separou ali todos os escritos do pai, enfim. No fim das contas, né, apesar da desorganização dele, o Tolkien era um autor muito prolífico.
Além disso tudo, voltando um pouquinho para a juventude do Tolkien, aqui a gente vai ter também alguns capítulos que vão dar conta do período da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien se alista e ele vai também trabalhar não só nos batalhões e coisas do tipo, ele acaba sendo também um sinaleiro, né, que era aquele pessoal responsável pelas mensagens que eram recebidas e enviadas. E essa experiência que ele teve então na guerra também vai ser utilizada ali nas criações das batalhas e tudo mais ali da sua obra. Por ser ali um livro idealizado nos períodos da Grande Guerra e tudo mais, e publicado depois disso, muita gente achou que O Senhor dos Anéis seria ali uma alegoria para as grandes guerras, mas na verdade Tolkien era muito avesso a essa história de alegorias. Então, apesar da gente encontrar no Senhor dos Anéis, por exemplo, diversos paralelos ali com histórias bíblicas, essa não era a intenção do autor, né? Então isso fica bastante claro pra gente lendo esse livro. E no fim das contas, o Tolkien foi um autor bastante bem sucedido em vida, então ele conseguiu colher muitos frutos, viveu uma vida muito confortável ali nos seus últimos anos. E enfim, minha gente, ele é uma figura interessantíssima. Então a gente vai acompanhando aqui o desenvolvimento dessa pessoa com muito pé no chão. Então, apesar do Humphrey Carpenter deixar aqui pra gente bem claro que ele era um grande fã do Tolkien, ele vai colocar aqui pra gente também diversos pontos ali que vão mostrar pra gente que o Tolkien não era uma florzinha. Então assim, ele era bastante mal-humorado em diversos momentos, ele era também uma pessoa que não aceitava muito bem críticas. Então, quando as primeiras críticas negativas começaram a surgir por conta, né, dos seus livros, isso o deixava bastante irritado. Ele se irritava muito também com as críticas que o próprio amigo, né, o C.S. Lewis, fazia com relação aos seus livros. Tem um momento ali que ele acaba até se afastando do C.S. Lewis por conta ali de algumas coisas que o cara disse e ele, né, não concordou, enfim. Mas no fim das contas, gente, ele é uma figura espetacular. Então aqui em mãos eu tenho um panorama interessantíssimo da vida dele. O livro é super bem escrito, super fluido, é aquele tipo de livro que você começa a ler e não dá vontade de parar. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho do final aqui da biografia, né? O autor vai se perguntar: de onde ela veio, essa imaginação que povoou a Terra-média com elfos, orques e hobbits? Qual foi a fonte da visão literária que mudou a vida desse obscuro estudioso? E por que essa visão atingiu de tal maneira as mentes e se harmonizou com as aspirações de inúmeros leitores em todo o mundo? Tolkien acharia que essas são perguntas que não têm resposta, pelo menos não em um livro desse tipo. Ele reprovava a biografia como recurso de apreciação literária e talvez tivesse razão. Sua verdadeira biografia é O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, pois a verdade sobre ele está contida em suas páginas. Então é isso. Apesar da gente ter acesso, né, à biografia do Tolkien, né, aos seus dados biográficos, na verdade o que realmente conta é conhecer os livros dele. Desses livros mencionados aqui, os livros que foram publicados em vida, e esse que foi preparado, quase finalizado, mas foi publicado póstumamente, ainda me falta ler o Silmarillion. Então vamos ver, né? Já vou colocar esse livro na minha pilha de leitura, em breve a gente conversa sobre o Silmarillion aqui no canal também. Conversando um pouquinho com vocês sobre essa edição, não sei se vocês conseguem ver por aí, mas é uma edição super bonita, em capa dura, revestida então com um certo tecido aqui. A edição ficou muito bonita mesmo, gente. Dá só uma olhada na folha de guarda. E a gente tem aqui um cuidado muito especial com relação à diagramação do livro mesmo. Eu achei isso tão bonito. Então não sei se vai dar para vocês verem aí, vou dar uma escurecida. Mas ok, a mancha do livro então é toda escrita em preto mesmo, mas a gente tem aqui, ó, a numeração da página e o... Gente, eu esqueci o nome disso aqui, não é o logo. Enfim, aquela marquinha do Tolkien, né, também estão em verde. O título do capítulo que aparece no topo das páginas também ficou em verde. Gente, eu achei isso tão bonito. A cada início do capítulo a gente tem então páginas como essas. E além desses cuidados, né, com a diagramação, ela ficou super boa, então é uma fonte bem confortável de se ler. Esse aqui é um livro com quase 400 páginas, porque a gente tem diversos apêndices. E como eu disse pra vocês, além assim da árvore genealógica da família do Tolkien, a gente tem aqui também cronologia de eventos e tudo mais. Então é lá no finalzinho desses apêndices que a gente vai ter aquele pós-fácil escrito pelo Carpenter, em que ele vai contar a experiência que ele teve com a família do Tolkien, né, durante tanto tempo, né, a coleta de informações para a composição desse livro. Então, apesar de eu ter adorado essa edição, existem alguns detalhes aqui da edição original que não estão aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas fotografias, né, um álbumzinho de família do Tolkien, que ficou de fora da edição brasileira.
E além das fotos, outra coisa que o livro original traz e que a nossa edição não traz é o índice remissivo, né? Então não sei se ele tem lá muita utilidade para todo mundo, mas eu particularmente gosto bastante do índice remissivo em biografias, por conta assim da gente querer usar talvez mais para frente, não sei, como livro de apoio para as outras obras dele. Então, por exemplo, quando eu quiser ler o Silmarillion, aqui no índice remissivo eu tenho diversas páginas do livro em que esse livro será citado. Mas enfim, é um detalhe, eu sei que muita gente não usa o índice remissivo. E com relação à tradução, né, como eu disse pra vocês aqui, eu cotejei com o original, né, a gente percebe que realmente foi um trabalho muito bem feito, mas eu tenho na verdade duas sugestões aqui. Uma delas diz respeito ali ao finalzinho da parte 4 do livro. Esse é um comentário que ele faz sobre uma crítica muito positiva que o C.S. Lewis faz sobre o Hobbit, né? Então ele vai dizer o seguinte: o próprio Tolkien não achava que o livro era isento de falhas, mas disse a Stanley Unwin: ele está escrito no meu sangue tal como é, grosso ou fino, e nada mais posso fazer. No original, esse comentário que o Tolkien faz é o seguinte, olha só: it is written in my lifeblood, such as that is, thick or thin, and I can no other. Então tem algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, porque é o seguinte, gente, written in my lifeblood foi traduzido como está escrito no meu sangue, e na verdade seria está escrito com o meu sangue. Ou seja, ele usou o próprio sangue para escrever o livro, né? Foi isso que ele quis dizer. E aí ele continua, such as that is, thick or thin. Thick or thin, vai aparecer aqui essa expressão na tela, quer dizer do início ao fim. É uma expressão idiomática que foi traduzida ao pé da letra aqui, ó, grosso ou fino. Então a minha sugestão para esse trecho seria o seguinte, ó, ele foi escrito com o meu sangue, tal como é, do início ao fim, e nada posso fazer. Certo? E nós temos ali mais pra frente mais um trechinho que me soou estranho. Isso aqui foi o seguinte: depois da morte do C.S. Lewis, ele escreve uma carta pra filha, né, dele, do C.S. Lewis, aliás. E aí a tradução ficou o seguinte: até agora tive os sentimentos normais de um homem de minha idade. Como uma árvore velha que está perdendo todas as suas folhas, uma por uma. Parece uma machadada perto das raízes. Pra mim, pelo menos, esse bilhete ficou meio estranho, né? Como é que ele vai escrever uma coisa dessa pra filha que acabou de perder o pai, né? Bem, eu fiquei com a impressão de que essa aqui foi uma frase meio solta, né? E aí fui conferir aqui no original, né? No original, esse trechinho da carta que ele escreve pra filha do Tolkien, né, a Priscila, ele vai dizer o seguinte, ó: So far I have felt the normal feelings of a man of my age. Like an old tree that is losing all its leaves one by one. This feels like an axe blow near the roots. Então o que ele quis dizer aqui, né? Conforme ele vai envelhecendo, ele vai sentindo como uma árvore que vai, né, perdendo as folhas uma a uma, mas a morte do amigo foi como uma machadada, né? Então vou ler de novo em português como é que ficou. Até agora tive os sentimentos normais de um homem de minha idade, como uma árvore velha que está perdendo todas as suas folhas uma a uma. Até aí tudo bem. Mas aí olha só a continuação. Parece uma machadada perto das raízes. O que parece uma machadada perto das raízes? Isso seria resolvido com um colchetezinho, né? A morte de C.S. Lewis, ou a perda do meu grande amigo, enfim. Mas enfim, né, minha gente, essas são apenas algumas sugestões, o trabalho realmente foi muito bem feito. Esse livro aqui, como eu tinha comentado com vocês, só tinha saído uma vez lá em 1992 e nunca foi reeditado, enfim. Nós nunca tivemos novas tiragens desse livro e agora a gente tem então em mãos esta publicação maravilhosa que eu realmente recomendo a todos vocês. Caso vocês queiram mais detalhes sobre a edição e tudo mais, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para um vídeo do pessoal do Tolkien Talk, em que eles vão mostrar essa edição aqui detalhadamente. Eles têm também um vídeo mais antiguinho sobre aquela edição antiga, né, da biografia do Humphrey Carpenter. Então acho que vale a pena dar uma olhada também. O trabalho deles é muito bacana, né? Então quem tá procurando aí material na internet sobre Tolkien, aquele canal está repleto de coisas boas, gente. Inclusive, como eu já tinha comentado com vocês, um dos apresentadores do Tolkien Talk trabalhou aqui na edição desse livro, né? Ele fez o copy desk, e é então o Sérgio Ramos. E eu cheguei até a comentar com vocês o quão bacana é a gente ver o pessoal que realmente estuda, né, realmente gosta do trabalho do Tolkien trabalhando nessas novas edições. Então não deixem de conferir o canal deles, né, os links estão lá embaixo na descrição do vídeo. Fica a dicona aqui pra vocês dessa biografia maravilhosa. É aquele tipo de leitura que a gente nem percebe o tempo passando, gente. Muito bom mesmo, fica a dicona aqui pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.